Olá, boa noite, bem-vindos novamente à IPPG, que é a Escola de Preparação para Ingresso na Pós-Graduação, voltados aos programas de pós-graduação do IFCHS. Neste vídeo, continuamos a série dedicada ao programa de pós-graduação em Sociologia, que já apresentou a sua bibliografia necessária para o processo seletivo. E hoje vamos comentar o texto da professora Violeta Refskalevski Loureiro, né, intitulado Amazônia no século XXI, novas formas de desenvolvimento. Né? E quem vai nos ajudar a compreender os principais pontos dessa obra, né, é o professor Alexander Pereira Regis, que tem graduação em Ciências Sociais pela UFAM, tem mestrado em Sociologia e também é doutorando pela Casa, né, no programa de Sociedade e Cultura pela Amazônia. Então, o professor vai nos abordar quem é a professora, os pontos principais da obra, vai nos descortinar todas as questões principais. Professor, por favor. 3. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Dependendo do horário que nos assistirem aqui. Enfim, é uma honra estar mais uma vez contribuindo, né, nesse trabalho de extensão que eu já participei no passado. Vamos trabalhar o texto da professora Violeta Loureiro Refskalevski. Eu acho que, antes de mais nada, é preciso dizer que a professora Violeta já faz parte da tradição das ciências sociais no norte do país, né? Ela, formada desde a década de 60, já tem 5 décadas de pesquisa, de contribuição em projetos de pesquisa, de extensão, publicação de artigos, de livros. É formada em ciências sociais, né, pela UFPA, fez mestrado em sociologia pela Unicamp e doutorado também pela Unicamp, salvo me engano agora, e o pós-doutorado ela fez pela Universidade de Paris III. Qualquer coisa a gente pode reparar esses detalhes biográficos depois, mas isso é só para dizer que ela já nos deixou um legado, né? E esse artigo dela representa uma síntese dessa sociologia que ela vem construindo desde a Amazônia, né? E sobre a Amazônia, sobretudo sobre as formas de desenvolvimento amazônico. Eu quero situá-la como uma pensadora amazônica, sobretudo porque ela foi uma das primeiras, enfim, a se formar em ciências sociais na região. E assim como a gente tem, por exemplo, uma representante que tem um repertório, representa um pouco as ciências sociais no Amazonas, que é o caso da professora Marilene Correia, né? Tem obras representativas sobre a nossa sociologia amazônica. A professora Violeta é uma das representantes dessa sociologia amazônica. E no caso dela, em particular, para usar uma terminologia utilizada por um professor que infelizmente nos deixou no contexto da pandemia, né, professor Luiz Fernando, ele caracterizaria o trabalho da professora Violeta como um marxismo que vem de dentro. Então é importante destacar, desde logo, essa premissa epistemológica. O ponto de partida, o paradigma explicativo, enfim, de toda a trajetória da professora Violeta se insere nesse marco do marxismo, caracterizado pelo professor Luiz Fernando na tese dele, né, chamada Entre o Mágico e o Cruel, né, tratando dessa relação entre o marxismo e a amazônica. Toda a contribuição, seja do marxismo chegante, né, de toda uma contribuição, sobretudo da Escola de Sociologia da USP, né, e, claro, uma contribuição de um conjunto de autores locais, dentre os quais a professora Violeta, né, registrada por ele. Bem, nesse texto, ela faz um grande balanço que, como eu já falei, representa um pouco da síntese do que ela pensa sobre a Amazônia, mas não apenas apresentando um diagnóstico sobre as formas de desenvolvimento amazônico, mas também apresentando outras possibilidades de desenvolvimento, que ela chama de o desenvolvimento
alternativo, né, o outro desenvolvimento, enfim, pensando inicialmente no texto, ela vai destacar, sobretudo, um conjunto de contradições que caracterizam e que marcam esse desenvolvimento amazônico, para, no segundo momento, apresentar esse outro desenvolvimento possível, digamos assim. É importante dizer que esse trabalho dela é uma continuidade, um prolongamento de um outro artigo chamado Amazônia, uma história de perdas e danos, um futuro a reconstruir. Inclusive, eu encontrei hoje aqui novamente. E por que eu destaco e retomo esse texto aqui? Porque já nesse texto ela apresenta um pouco já das teses dela relacionadas ao desenvolvimento amazônico, fazendo um balanço das principais formas como o Estado brasileiro pensou, diagnosticou a região amazônica e colocou, tentou operacionalizar diversas formas, né, de desenvolvê-la. E aqui ela já apresenta o que nesse texto mais recente dela, de 2012, na verdade, né, ela vai apresentar como as dimensões epistemológicas, né, que vão caracterizar essa forma de desenvolvimento. Que basicamente aqui é o seguinte: como é que um conjunto de intelectuais, enfim, de autores, que inclusive ajudaram o Estado brasileiro a pensar o desenvolvimento amazônico, acabaram contribuindo, né, para um conjunto de equívocos em relação a essas formas de desenvolvimento. E ela vai destacar de maneira muito clara como essa forma de pensar a Amazônia, de conceber a Amazônia e o desenvolvimento amazônico, produziu uma série de efeitos colaterais, né? E ela vai pontuando cada efeito desse, do ponto de vista dos desequilíbrios ambientais, do ponto de vista da exclusão social, do ponto de vista, enfim, do impacto cultural, sobretudo do impacto negativo em termos do que ela vai chamar da destruição da multiculturalidade amazônica. Ela vai chamar do erro epistemológico, né? Da ilusão da homogeneidade. Esse é o primeiro ponto que ela vai caracterizar. Ela vai dizer que a maioria dos projetos de desenvolvimento amazônico e a maioria dos autores, inicialmente, que ampararam essa visão brasileira sobre o território amazônico, eles acabaram cometendo esse equívoco de considerar a Amazônia como um grande, por um lado, claro, como uma grande fronteira de recursos, que depois ela vai chamar de fronteira de commodity, né, atualizando essa terminologia já clássica nas ciências sociais locais, mas vão tratar a Amazônia, sobretudo, como um território, como um espaço homogêneo, né? Daí a ideia não apenas de uma homogeneidade florestal, biológica, com uma homogeneidade do ponto de vista de suas populações, ou praticamente, como era um discurso reiterado, né, do chamado vazio demográfico. Adiante, ela vai caracterizar melhor essa série de erros epistemológicos relacionados à Amazônia, né, que garantiram, segundo ela, o colapso, né, enfim, o que ela vai caracterizar como projetos de desenvolvimento que simplesmente faliram, exatamente por não darem conta da heterogeneidade da formação social amazônica, da sua multiculturalidade, enfim, da sua historicidade, né? Aqui nesse slide tem apresentado aqui uma caracterização, né, do que ela vai chamar desses dois quadros sobre a Amazônia, né? Um caracterizando essa ilusão da homogeneidade e o outro tratando a heterogeneidade não apenas multiétnica da Amazônia, mas a sua diversidade biológica. Eu esqueci de destacar dois pontos, eu acabei atropelando um pouco nesse início. No início do texto dela, antes de tratar desses pressupostos
dessas distorções, desses preconceitos que subsidiaram, enfim, uma imagem de Amazônia e uma forma de desenvolvê-la, ele vai dizer que esses modelos de desenvolvimento são baseados, sobretudo, numa ideia ocidental de desenvolvimento, né? Baseado naquela velha narrativa de progresso, de desenvolvimento e de modernização. E o que ela vai adiante dizer? Ela fala, olha, historicamente, o Estado brasileiro e parte de seus gestores, de seus planejadores, eles têm cometido o que ela vai chamar de imitação do modelo colonial, inspirada num teórico chamado Homi Bhabha. Esse mimetismo colonial é caracterizado por uma aspiração de reproduzir o modelo de desenvolvimento hegemônico, que é esse modelo hegemônico de desenvolvimento que ela vai mapear suas características e seus pressupostos no início do texto, né? E na medida em que o Estado brasileiro foi reproduzindo esse modelo hegemônico de desenvolvimento, ele foi cometendo, obviamente, uma série de violências coloniais em relação à Amazônia e seus povos. É o que mais recentemente ela veio desdobrar no seu livro chamado Amazônia, a Colônia do Brasil, onde ela vai detalhar melhor esse colonialismo interno, enfim, do Estado brasileiro em relação à Amazônia, o modo pelo qual, historicamente, o Estado brasileiro tem tratado a Amazônia, que é o segundo tópico que ela desenvolve melhor, né, como fronteira de commodity, né, como um espaço que serve para o processo de centralização do capital, de acumulação de capital, e, portanto, que produz todos os seus efeitos relacionados a essa dinâmica do capitalismo num país que faz parte do elo periférico, né, dessa cadeia global de valor, promovido, agenciado e legitimado pelo Estado brasileiro, né? Como eu falei, ela faz parte de uma tradição marxista que está sempre pensando como o Estado está atuando nos territórios, como o Estado está atuando nas diferentes regiões do país e, claro, como esse Estado é influenciado pelas forças políticas e econômicas que vão definir, afinal de contas, o que seria prioridade nessas regiões e nesses territórios. E segundo essa concepção hegemônica de desenvolvimento, né, atrelada a essa visão do capitalismo, né, de busca de lucro, de transformação de tudo em objeto, em mercadoria, logo, tudo aquilo que representa a nossa diversidade amazônica vai ser considerado um obstáculo, afinal de contas, a esse desenvolvimento do capitalismo. Nesse sentido, a nossa multiculturalidade, segundo ela, se transforma num obstáculo aos processos de modernização do capital. As nossas práticas econômicas tradicionais, os nossos saberes tradicionais, enfim, dos caboclos, dos ribeirinhos, das comunidades quilombolas, da diversidade enorme de etnias indígenas, seriam caracterizados, essas práticas e esses saberes, como primitivos, como antieconômicos, como representando praticamente tudo aquilo que é antimoderno. E diante dessa realidade, portanto, caberia criar um processo, de homogeneização de toda essa diversidade. E, claro, nada melhor do que a própria dinâmica e eficiência supostamente racional do capital para produzir essa dinâmica de desenvolvimento, também de dominação, né? Para garantir o desenvolvimento do capitalismo na região. Deixa eu avançar mais um pouco aqui, para a gente tentar avançar, né? No segundo momento do texto, ela vai caracterizar esse novo momento do capitalismo na região amazônica
como sendo o momento em que prevalece a fronteira da commodity. Em linhas gerais, a gente poderia dizer que, olha, cada vez mais a Amazônia passa a estar inserida numa cadeia global de valor e sua economia cada vez mais subordinada a esses ciclos, enfim, do preço das commodities no mercado global. Portanto, ela sofre o impacto dessas oscilações das commodities. E aí, sobretudo, né, da soja, dos minerais, e a gente poderia falar do ferro, do manganês, da bauxita, né? E de novas fronteiras que estão sendo buscadas, como, por exemplo, no Amazonas, né? É o caso do potássio, que novamente tende a produzir novas violências contra as populações tradicionais. Então, nada mais do que existe, segundo ela, é uma atualização de uma tradição colonial de exploração dos territórios e, portanto, de expropriação dessas populações que já habitam secularmente, tradicionalmente, esses territórios, né? Então, essa expansão seria desvinculada do território local, do ponto de vista das suas territorialidades étnicas, do ponto de vista das suas produções, né, dos seus modos produtivos locais. E nessa visão, novamente, o território seria convertido numa grande commodity a ser vendida para o mercado internacional e que seria visualizada apenas como um elemento econômico que seria convertido no chamado superávit primário brasileiro, favorecendo a nossa balança comercial. E, claro, essa é a face positiva, né, do ponto de vista do discurso do crescimento econômico. Então, ela sempre destaca, olha, essa é a imagem que é apresentada, né, que a região está desenvolvendo, está produzindo, está avançando cada vez mais, né, em crescimento econômico e produção do PIB, mas ela vai dizer, olha, na verdade, todo esse crescimento, grande parte dele, ele é um crescimento excludente, é um crescimento baseado nos enclaves econômicos, que geram pouco emprego, geram exclusão, geram expropriação, geram uma concentração brutal de renda e de riqueza e deixa de lado uma série de, o que chamam na economia, né, de externalidades. Ou seja, nessa métrica econômica, deixam de lado, ocultam essas externalidades, que tem a ver com o que eu já disse anteriormente, tem a ver com a exclusão que é produzida quando se constrói um grande empreendimento econômico. Ela cita um conjunto de BRs, né, BR-163, ela cita o projeto Belo Monte. Enfim, muito desses povos tradicionais são expropriados, não são indenizados, e quando são indenizados recebem uma mixaria que não dá conta de sobreviver e vão fazer parte dos contingentes urbanos morando nas periferias, fazendo parte das estatísticas de pobreza, de pauperização, de miséria. Afinal de contas, todos os saberes que eles construíram ao longo da vida estão associados àqueles territórios, né? Aqui nesse gráfico mostra um pouco dessas incursões e dessa diversificação do capital no território amazônico, né? Em todas as regiões da Amazônia. Aqui, que ela chama da contabilidade falsa do Estado, né? Ela vai chamar de desenvolvimento degenerativo, que é a outra face do que ela chama de modernização às avessas, né? Por um lado, é apresentado o discurso de modernização, do progresso, né? Da geração de emprego e renda. Agora vai, né? Como tem sido historicamente tratado na narrativa hegemônica desse desenvolvimento. A gente vive atualmente isso, né? É o caso dos projetos relacionados à margem equatorial. Oiapoque vive essa narrativa, esse discurso, né, do progresso, ao mesmo tempo já vive a especulação econômica, já vive um deslocamento populacional, enfim, de novos bairros surgindo. Então, essa fronteira
prossegue muito bem, obrigado, do ponto de vista da narrativa do desenvolvimento, né? Então é isso. É uma contabilidade que serve para gerar uma balança comercial favorável, lucros recordes de exportação e o crescimento do PIB regional. Por outro lado, ela deixa esse passivo oculto, né? São perdas não descontadas. E aí ela vai falar da perda irreparável do ponto de vista da biodiversidade, dos subsídios em infraestrutura pública que são canalizadas para o lucro privado. Isso, no segundo momento, né, ela vai apontar como o Estado pode, de maneira mais estratégica, mais incisiva, ao menos garantir que parte desses subsídios sejam melhor negociados, né, e convertido numa internalização produtiva, numa verticalização desse modo de produção, que ele possa trazer mais benefícios efetivos em termos de emprego, renda, né, para a população e, claro, dinamizar uma cadeia produtiva de micros e pequenas empresas nesses interstícios do capitalismo regional. Enfim, como perda, ela vai tratar da exaustão de dos solos frágeis amazônicos, né? Das populações originais que são expulsas, enfim, todo o processo que a gente conhece na sociologia como deslocamentos compulsórios, como processos de desterritorialização, né? Como reproduções de violências coloniais atualizadas, né? Que, como eu disse, formam massas urbanas periféricas, infelizmente, miseráveis nos centros urbanos, quase sempre. Aí, como eu já falei, o paradoxo da modernização às avessas é um quadro que sintetiza, né, todo o discurso dela. Ela divide ali em 3 dimensões, uma mais visível, né, que é a fachada moderna, ou seja, são as plantas industriais siderúrgicas de ponta, né, maquinário pesado, de logística e extração, alta produtividade do mundo globalizado, né? Ali vai tratar uma segunda dimensão desse processo, ou seja, pouco disso é processado internamente na região, é o que ela vai chamar de internalização dos benefícios materiais ou imateriais, e vai mostrar como acontece a articulação entre o chamado moderno e arcaico. Isso aí, novamente, é uma chave da sociologia política marxista, mostrando que essas 2 dimensões no Brasil não estão conectadas. Não é que existe, que era uma velha tese antiga da década de 70, né, do Michel Delambert, se não estou enganado, que tratava, olha, o Brasil é dividido, né, uma espécie de Belíndia, enfim, tratando de 2 realidades, uma rica e outra pobre. E essa sociologia política marxista vai dizer, olha, na verdade, não é isso. Isso faz parte de uma única unidade interdependente e contraditória que está associada, enfim, ao capitalismo brasileiro e que está inserido nesse capitalismo global. Tudo isso está articulado, não tem nada separado aí. E, portanto, isso que é tratado como realidade arcaica está intimamente conectado, articulado a essa dimensão moderna do capitalismo, ou seja, é tudo o capitalismo funcionando, é o modo como ele atua na região, de maneira expropriadora, de maneira violenta. Isso é o capitalismo na região. Essas coisas não estão separadas. Ou seja, a produção de carvão vegetal nativo reaviva, nesse sentido, formas perversas de trabalho, é o que ela vai tratar posteriormente das novas formas de escravidão na Amazônia, das novas formas, né, do chamado, enfim, banditismo local, né, o que causa a morte de lideranças indígenas, de lideranças sindicalistas, enfim, das lideranças vinculadas aos movimentos sociais do campo, sobretudo. Ela vai mostrar que, num pouco espaço de tempo, morreram mais de 800 lideranças na Amazônia, né? E desse total, e aí o tópico ela vai tratar sobre a impunidade, né? Apenas 6 casos foram, digamos, encaminhados juridicamente e sofreram, digamos, alguma punição por parte do Estado e do Judiciário brasileiro. Então, a impunidade impera nesse sentido, assim como impera, infelizmente, as violações de direitos humanos associados ao trabalho escravo na região, tratada, segundo ela, de uma maneira muito amena, né,
através de legislação trabalhista. Enfim, empresas grandes cometem um conjunto de atrocidades e o direito, a legislação, o judiciário brasileiro trata isso como uma mera infração trabalhista. E, portanto, caberia a essas grandes empresas pagar uma multinha e regularizar esse trabalho, estaria resolvido. E, segundo ela, isso permite uma reincidência desses processos de violência na região. Enfim, seja contra essas lideranças, seja contra o trabalho, né? O impacto da infraestrutura cega. Aí ela mostra 2 casos, né, que eu já citei aqui, que para elas são emblemáticos, né? A rodovia, a BR-163, né, Santarém-Cuiabá. Isso já é uma realidade. Esse texto é de 2012, né? A gente já sabe o que aconteceu. Tem uma farta literatura tratando desse impacto, enfim, nessas 31 etnias indígenas. E, claro, fora um conjunto de populações ribeirinhas que atuavam na região, que foram parar na periferia de Altamira, né, fazendo parte das estatísticas atuais de violência, de prostituição, de morte, de desemprego, de informalidade, né? E é isso. Do outro lado, tanto a BR... Eu me enganei, na verdade, eu troquei as bolas nesse momento, desculpa. Eu estava no caso de Altamira, enfim, está diretamente relacionado à hidrelétrica de Belo Monte. No caso da rodovia Santarém-Cuiabá, que produziu, né, tanto desmatamento quanto um processo de expropriação, né, de impacto nessas 31 etnias indígenas. Belo Monte, eu não sei se foram... eu não sei quantas etnias indígenas foram, mas também representam dezenas, né, do ponto de vista do impacto nas formas de vida, nas formas de trabalho, nas formas de reprodução cultural, né? Enfim. A mudança de paradigma. Esse é o momento do artigo que ela vai fazer a transição, né? Ela mostra o caráter autoritário, o caráter violento, o caráter expropriador, como esse modelo hegemônico oculta uma série de contradições, de desigualdades, né? E aqui ela apresenta, né, esse quadro aqui do modelo hegemônico e de um outro modelo de desenvolvimento que ela vai, ao longo do texto, né, buscar caracterizar e detalhar. O modelo hegemônico está aqui, o objetivo é isso, é a acumulação do capital, é maximização do consumo individual. Esse que ainda as sociedades ocidentais, infelizmente, ainda buscam reproduzir, né? Alguns autores vão chamar isso de colonialidade do poder e colonialidade do saber, né? Acaba se traduzindo também de uma forma de pensar a economia dentro desses marcos do capitalismo e do liberalismo hegemônico. Visão da natureza, ou seja, considera a natureza basicamente como recurso a ser convertido em capital. Recurso superabundante, inesgotável e com obstáculo ao progresso, né? Ou seja, vê tudo como mato, tem que ser destruído e transformado em pasto, transformado em produção de soja e por aí vai. Escala e cultivo, baseado no latifúndio, na monocultura imposta e no mimetismo colonial, como já citado, relações de trabalho caracterizadas pela subordinação, pela exploração, entre aspas, arcaica, né? O arcaico é sempre moderno, como a gente já comentou, e baseado na exclusão. A cadeia de valor, exportação de bens in natura ou semi-elaborados, ou seja, marcado pela exportação de commodities, ou seja, sai baratinho e depois o Estado brasileiro e nossas economias regionais importam isso com alto valor agregado, né? É a velha relação de dependência e de subordinação que marcava o capitalismo tradicional e que se atualiza em contexto contemporâneo. Já o que representa o outro desenvolvimento, né, que ela discute em seu texto, e que vão trazer as outras alternativas, né, de inclusão produtiva, marcada pela
dialogicidade, pelo diálogo com as populações tradicionais e com os saberes tradicionais, e aí dialogando também com o que é caracterizado atualmente como epistemologias do Sul, né? Ela cita, né, no início do seu texto, que sua proposta de desenvolvimento é também inspirada na obra do Boaventura de Souza Santos, né, que pensa no mundo essas outras formas de exclusão, né, baseadas em epistemologias desses territórios, em formas de produzir, tanto economicamente quanto epistemologicamente, baseado na vida e no trabalho dessas populações locais, né? Qual a visão da natureza desse outro desenvolvimento? Ele é baseado, enfim, nos territórios da vida, né? Na biodiversidade, e, portanto, essa natureza deve ser enriquecida e consociada, como é o caso do modelo produtivo baseado nos sistemas agroflorestais, né, que ela destaca no segundo momento em seu texto. E as relações de trabalho desse modelo é baseado, enfim, no associativismo, no cooperativismo, na solidariedade e na construção de outras formas de emancipação, seja da relação entre os homens entre si, seja na relação, afinal de contas, do homem com seus territórios, do homem com aquilo que a gente chama de natureza, né? Que nas cosmologias ameríndias é tido como uma unidade indissociável. A cadeia de valor desse outro desenvolvimento é caracterizada pelo beneficiamento local, pela internalização de lucros e os produtos finalizados na região. Ou seja, é a construção de uma cadeia produtiva que, segundo ela, enfim, não vive fora do capitalismo global, mas que sim, tem possibilidade de viver nos seus interstícios, que na verdade vive e resiste, se reproduz economicamente. Daí que essas formas de associativismo e cooperativismo precisam cada vez de maneiras estratégicas e, claro, operacionalizadas do ponto de vista de políticas públicas, do orçamento público pelo Estado, de maneira que elas possam criar mais musculatura, né? E ganhar densidade para atender a economia local, para atender o mercado interno local. E, segundo ela, e cada vez mais, um conjunto de trabalhos, não apenas na economia, mas sobretudo, quer dizer, não apenas na sociologia, mas na economia, vão demonstrar essa potencialidade no mercado local. Não à toa que de 2012 para cá, todos os estados da Amazônia brasileira vêm tratando, às vezes até como um discurso também já articulado a esse novo capitalismo, né, verde, ao que vem sendo tratado como bioeconomia. A professora não está tratando nesse texto como bioeconomia, mas com uma economia da biodiversidade, o que é a mesma coisa, né? Só que isso cada vez mais, ou seja, em parte, as políticas públicas incorporaram isso que ela está caracterizando aqui, mas cabe, obviamente, os estudos contemporâneos demonstrar a efetividade do que ela chama desse outro desenvolvimento, né? Até que ponto esse outro desenvolvimento hoje está efetivamente articulando essas cadeias produtivas do pequeno produtor, do médio produtor, de maneira estratégica, junto a essas cadeias globais, ou simplesmente estão sendo capturados por essa narrativa do capitalismo verde e sendo apenas, um legitimador desse capitalismo. Mas, enfim, isso são as pesquisas mais contemporâneas que vão, afinal de contas, validar ou não essa perspectiva, né? Aqui ela vai caracterizar, né, o que seriam esses princípios desse outro desenvolvimento, ou do que seria essa bioeconomia solidária. Aqui ela não fala disso, pessoal, só para destacar. Isso já foi no slide que eu coloquei aqui, que é o que a gente pode caracterizar como, né? E aí entra o respeito sociocultural, né? A incorporação do conhecimento, das tradições, das identidades que são dinâmicas, né? Dessas populações tradicionais, o fim da lógica da expansão capitalista como um fim em si mesmo. E, claro, aí ela está tratando de como ela vai destacar isso no texto, já tratando das políticas públicas, como o Estado brasileiro pode aproveitar as áreas já devastadas, já degradadas, que a gente não precisa mais
desmatar absolutamente nada. A gente já tem vários países desmatados e hoje, com a tecnologia que a gente tem, aí o Embrapa, por exemplo, a gente pode muito bem tornar muito mais produtiva essas terras já degradadas, sem precisar desmatar absolutamente nada. Bolsa Floresta e compensações, né, que é um discurso também que se consolidou nos últimos 15 anos, né? Ou seja, remuneração direta para as famílias que habitam e protegem as florestas, né? Atuando no enriquecimento comercial da floresta nativa ao invés de desmatamento. O outro tópico, né, mudança da base produtiva, que é isso, completar, né, complementar as cadeias produtivas, passar do extrativismo primário para a fabricação de produtos finais na própria região, unindo, né, articulando justiça social e abundância natural. Isso é um aspecto interessante aqui para a gente destacar, que às vezes acabam tratando de maneira simplificadora e reducionista a forma de interpretação marxista, né? Mas ela não é nem um pouco ingênua, né? Ela está tratando a forma de produção na região, contextualizando, mostrando as contradições, caracterizando como o Estado atua e como esse Estado, e claro, de maneira articulada com as instituições do mercado, com os institutos de pesquisa e com a universidade, devem se articular para produzir esse outro desenvolvimento, essa outra economia, né? É importante dizer que tem uma tradição que foi um pouco perdida, né? Mas parte do discurso da professora ressoa muito a transição que a gente vivia, né? Sobretudo na década de 90, para que a gente se falava muito na literatura sobre o novo milênio, né? Ou a alterglobalização, né? Então, esse discurso dela se atrela por exemplo, ao Fórum Social Mundial, e que se pensava muito a caracterização exatamente desses outros modos de produzir, e que nos últimos, 20 anos foi um pouco apagado, né? Sobretudo por essa narrativa neoliberal, né? Essa globalização hegemônica, que foi bastante teorizado na década de 90. Na parte final do Estado, na parte final do artigo dela, ela, por um lado, trata do modo como tem funcionado historicamente esse Estado, né? Reproduzindo erros epistemológicos, atuando de maneira truculenta e autoritária muitas vezes, mas ela mostra, olha, esse Estado também é passível de alguns ajustes e mudanças externas, né? De mudanças internas. Então, existe aí uma margem possível de ajuste, né? Ela vai destacar, enfim, o modo como esse Estado historicamente atuou, favorecendo a grilagem, o caos fundiário, mas, ao mesmo tempo, ela vai mostrando como esse Estado vai dando direcionamentos, como esse Estado pode atuar. Inclusive, parte do direcionamento que ela dá, isso já tem acontecido atualmente, tem tido uma integração dos sistemas de regularização fundiária, sobretudo no Pará, né? Esse processo que a gente conhece hoje como governo digital tem avançado muito e acelerado esse processo, permitindo que se visualize de maneira mais realista isso que é mostrado aqui no quadro como caos fundiário, né? Essas sobreposições, que na prática, isso a gente vai ver no outro texto que a gente vai tratar, do professor Emanuel Almeida, né? Essa sobreposição, muitas vezes, na prática, quer dizer violência do Estado, quer dizer intrusão, né, expropriação. Mas aí a gente vai tratar isso no outro texto, né? Bom, vamos concluir, avançar aqui. A última parte do texto, como eu disse, ela está tratando do reposicionamento do Estado, né? Que o Estado tem que tratar cada vez mais com intolerância em relação à impunidade, em relação à ilegalidade. Ela fala do FNO, né, que se fundo constitucional, que tem que cada vez mais se adaptar a essa realidade, né, não apenas multicultural, mas essa diversidade geoeconômica da Amazônia, né, buscando criar
créditos voltados para a pequena produção. Ao mesmo tempo, isso precisa ser articulado com a política do Estado que reconheça essas singularidades, essas diferenças, que dê apoio técnico, né, articulado junto com os institutos, com as universidades, para forçar essa internalização produtiva, né? Aqui ela vai mostrar essa tríade da inovação, atravessando o Vale da Morte. Isso ela não fala, né? Mas é uma caracterização, sobretudo, da gestão e da administração, né? E aqui a gente está articulando isso para mostrar de maneira mais didática, né? Como acontece essa articulação entre a universidade, as pequenas empresas, as cooperativas, né? E os órgãos do Estado com essa mentalidade, né? Voltada para a diversidade, para a singularidade das realidades produtivas e culturais locais. O fato é que preciso criar uma mentalidade, segundo ela, econômica e produtiva voltada para as inovações não capitalistas, digamos assim. E aí ela vai mapear, né, uma série de experiências atualmente em desenvolvimento na Amazônia, tanto em Roraima, no Acre, no Pará, no Amazonas, em Rondônia, no Amapá, mostrando como essas produções se utilizam, inclusive reconstrói dinâmicas violentas, produtivas do passado e passam a ressignificá-las do ponto de vista produtivo, né? Ela dá o caso aí de Roraima, né? Da mineração à piscicultura, né? Ou seja, aquilo que foi deixado como destruição passivo ambiental, agora transformado, os buracos deixados, transformado em piscicultura, né? O Acre, da seringa ao couro vegetal, ou seja, inovações no processo produtivo que passaram a verticalizar, né? A construir mais valor, a reter mais valor na região, construindo bolsas e outros objetos, né? Através do látex. Enfim, finalizando tudo isso em produtos, e aí ela fala que a gente precisa utilizar estrategicamente, né, esse selo Made in Amazônia, né? Aí tem os outros casos, né? Seja da gastronomia, do design, voltado para... esqueci o nome que se dá para essa produção voltada para madeira. Enfim, esqueci. Destaque para a indústria farmacêutica e cosmética, né? Enfim, para o aproveitamento integral desses produtos, sobretudo desses subprodutos que são dinamizados nessas cadeias produtivas, muitas vezes consideradas antiprodutivas, né, por grande capital, porque não fazem parte de uma grande escala, né? Gestão e extrativismo moderno. Aí, na verdade, ela vai caracterizar e refinar melhor isso que eu destaquei de maneira geral, né? Como atuar nas franjas desse mercado, como produzir uma aceleração tecnológica, né? Aí o caso ela cita aí as inovações da Embrapa, né? O caso da castaneira nativa, né? Que agora consegue ter uma maturidade produtiva muito mais rápida do que durava antigamente, né? Que eram 20, 15 anos. Isso cai cada vez mais, praticamente pela metade do tempo. Ela cita aí os sistemas agroflorestais, né? Enfim, em síntese, essa seria a engenharia do novo modelo, né? Que, segundo ela, permitiria algum avanço estrutural do ponto de vista produtivo. E aí ela resgata, né, uma dimensão utópica, que eu me referi, né, no Fórum Social Mundial, trazendo de maneira realista a possibilidade de, no médio e longo prazo, potencializar essas cadeias produtivas, mesmo nas franjas do capitalismo atual, trazendo, enfim, uma produção mais inclusiva, mais descentralizada, democrática, que respeite a multiculturalidade da região e que represente, afinal de contas, o que ela caracteriza como uma economia popular e solidária, né? Enfim, nos termos do Boaventura de Souza Santos, seria a construção, por um lado, enfim, de um modelo de produção contra-hegemônico, né? Pautada simultaneamente numa justiça cognitiva, no sentido de um reconhecimento dos saberes associados a esses territórios, essa produção, porque depois essas coisas estão
intimamente articuladas, né? Bem, de maneira geral, eu diria que é isso, né? É isso. Bem, eu fico por aqui. Espero que não tenha ficado tão abstrato, né? Eu Obrigado. acho que não, professor. Acho que você fez uma ótima apresentação. Os alunos que vão prestar, né? Ou então que estão criando projeto para ver como é que é o programa. Acho que eles ficaram bem agradecidos. Agradecemos a sua participação e desejamos a todos uma boa prova. Se eu quiser também desejar para eles uma boa prova, está aberta aqui. Claro, boa sorte a todos. A introdução que eu fiz ao trabalho da professora, ela tende a se tornar importante, né? É importante a gente reconhecer de maneira geral as linhas explicativas, né? O paradigma em que aquele autor se insere. Isso é importante para a gente iniciar o desenvolvimento de uma escrita crítica, né? Que nesse caso dela é marcado por uma compreensão macro do capitalismo, da atuação do Estado na região, como esse ator atua, mas ao mesmo tempo como a sociedade, né? Afinal de contas, se reapropria, constrói novas formas produtivas, né? Como esse Estado também é reconstruído por dentro, o papel da academia, da universidade, dos institutos e também das ONGs sérias, né? Enfim, é esse macro cenário onde acontece o modelo produtivo, né, de desenvolvimento hegemônico, mas que também se constrói aos poucos dessas outras alternativas, né, nos territórios amazônicos. É isso, boa sorte a todos no processo seletivo. Boa prova, gente. Boa prova.